Olá, sejam bem-vindos à aula 42 do 6º ano. Nós vamos falar sobre a arte do azulejo contemporânea, né? E as intervenções artísticas. Então, Prof. Rutineia aqui com vocês, o Cadu aqui, nosso intérprete. Beleza, Cadu? Vamos lá? Então, vamos lembrar do Classroom, né? A atividade obrigatória, que vale presença e conhecimento, né? Vocês que estão assistindo a aula pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, né? Porque os profs ficam ansiosos por essas atividades. E, claro, cada escola, cada colégio tem a sua data de pegar esses materiais e horários, né? Então, fiquem atentos. Na aula anterior, né? Nós falamos sobre a arte indígena, seres fantásticos, contação de história, desenhos, cestaria e artistas viajantes. Né? Então, a gente fez a retomada dos conteúdos, falando da arte indígena, da importância da arte, né, indígena com relação à natureza, que está sempre em comunhão com a natureza, respeitando, né, tratando a natureza como mãe, né, de forma soberana, respeitosa. Né? E é dali que eles vão tirar os materiais para criar seus trabalhos artesanais, as suas pinturas corporais, né, suas cestarias, que mantém o grafismo que a gente viu, né? As formas geométricas, sempre seguindo uma padronagem, né? Uma sequência para representar os elementos da natureza, os animais, e não representando de forma realista. Né? Então, a gente falou sobre isso. Falamos também sobre os artistas viajantes, né? Que viajavam e observavam os lugares para representá-los através da pintura, desenhos, dos textos, para contar para as outras pessoas sobre os novos mundos, né? Porque tinham difícil acesso para chegar nesses locais. Então, o artista viajante tinha o olhar atento, né, para escrever, para criar pinturas, desenhos, falando sobre esses lugares, representando pessoas, objetos, animais, né, alimentos, tá bom? Então, vamos agora para a aula de hoje. Então, vamos falar sobre a arte da azulejaria e as intervenções artísticas criadas. Estão preparados? Então, aqui, ó, Space Invader, né, 2007. Intervenção artística do artista francês Invader, né? Então, o artista é um codinome, né? Não é o nome dele, é um codinome, né? Ele escolheu esse nome, um nome artístico para ele, né? O nome artístico dele, para representá-lo, né? Fazendo essa brincadeira com o jogo de videogame, né? Então, os invasores ali do espaço, né? Então, ele fez essa brincadeira com esse videogame para representar, né? E o seu nome tem esse codinome Invader, né? Então, invasor. E essa a obra de azulejo, né? Invadindo, né? O espaço da cidade, né? Invadindo. Então, fazendo o quê? Uma intervenção, né? O que é uma intervenção artística? É quando a gente interfere no cotidiano das pessoas, no dia a dia, né? Então, ele foi lá e fez a sua obra. Então, cada pessoa que passar por ali vai ver algo ali, né, diferente, né? Essa criação com azulejo. Então, vai interferir no cotidiano de cada pessoa que passar por ali, né? Então, esse é o objetivo da intervenção, né? Mexer, né, com o dia a dia, fazer com que as pessoas parem, olhem, talvez comente, talvez não, mas vai interferir, mexer com esse cotidiano, né? Então, Invader. Em Paris, na França, um artista urbano utilizou azulejos e pastilhas para invadir, né, como a prof falou, a cidade com vilões espaciais de um dos primeiros jogos de videogames criados. Seu codinome, Invader, né? Invasor. Deriva do jogo que o inspirou, em Space Invader, né? Invasores do espaço. Então, foi isso que a professora falou aqui com vocês, né? Então, ele pegou essa coisa do invasor para invadir a cidade, né? Ir lá e invadir através da sua arte, né? Então, ele fez o quê? Pegou os azulejos, né? E criou a sua arte nas paredes das cidades, nos locais urbanos, né? E invadiu esses locais. Então, ele fez uma intervenção artística. No Brasil, né, Invader ficou encantado com a variedade de peças encontradas nos cemitérios de azulejos de São Paulo. Vocês sabiam que existem cemitérios de azulejos? Sim, existem. Esses locais têm várias peças que foram usadas em construções e que sobram. E eles
tem nesse local. Então, as pessoas podem procurar tanto para repor uma peça, né, de azulejo que precisa lá, que quebrou em casa, como para criar obras de arte, que é o caso do Invader, né? Quando ele chegou na cidade de São Paulo, ele ficou encantado. E aqui em Curitiba também a gente tem, né, esse cemitério de azulejos, fica no centro de Curitiba. Então também tem esse local. Então imagina, é muito azulejo. Então imagina o tempo que você tem que ter para olhar, né, descobrir esse lugar, ver as possibilidades de azulejo, né? Então você pode tanto criar uma obra de arte, usar como ornamento na sua casa, né? Pode ir nesse lugar para achar essas peças que não existem mais nas lojas, né? São peças geralmente raras de encontrar, né? Então, o artista de codinome Invader utilizava de qual universo para criar a sua arte? E aí? Vamos às alternativas. Letra A, história em quadrinhos. Será que é história em quadrinhos? Letra B, cinema. Letra C, musicais. Letra D, games. Qual é a alternativa correta, hein? E a alternativa correta é games, né? Então, desse universo do videogame, né, dos games, que ele tirou o seu codinome, né? O Invader, invasor, né? Invadiu, né, a cidade com a sua arte. Então, através dessa linguagem do videogame, ele cria a sua arte, né? E o seu codinome também, que é o seu nome ali, né, o seu apelido artístico ali. E claro que várias são as possibilidades, né? A gente pode criar através do game, poderia ser através de história em quadrinhos, né? Todas as possibilidades, né? A gente cria através de diversos elementos, né? Podemos criar através de uma música, ou podemos criar uma música através de um videogame, né? Enfim, são várias as possibilidades de criação. Atividade 1. Observe a imagem ao lado e crie o seu azulejo, tentando fazer o desenho mais parecido possível, né? Então, vocês vão pegar essa imagem aqui e tentar retratá-la, né, no seu azulejo aí, tá? Repetindo várias vezes essa imagem, né, tentando trazer a cor mais próxima que essa, né, as formas ali dos galhos da flor, né? Então, as formas geométricas que tem nessa imagem, tentem trazer o mais próximo, ficar o mais próximo dessa imagem, tá bom? Brinquem com isso e daqui a pouquinho a prof volta.
E aí, aproveitaram, se divertiram? Espero que sim. Se não deu tempo de terminar, depois da aula você continua aí, tá? Deixa bem caprichado, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, o que deixou o artista Invader encantado na cidade de São Paulo, hein? Letra A, os cemitérios de azulejos, por sua enorme variedade de peças encontradas. Ou, letra B, o trânsito, velocidade dos carros, o movimento. E aí, será que foi os cemitérios dos azulejos ou o trânsito caótico, né, de São Paulo? É com vocês. Vamos descobrir a resposta? Será que foi... Será que é a letra B? Vamos descobrir. Eu acho que não, hein? A alternativa correta é a letra A, né? Os cemitérios de azulejos, por sua enorme variedade de peças encontradas, né? Então não foi o trânsito... Né? Não foi o trânsito caótico, não, o trânsito do movimento de São Paulo, mas sim as variedades das peças de azulejos encontradas. Lembra que a prof falou que esses locais, esses cemitérios de azulejos, eles guardam peças que nem nas lojas não tem mais, né? São peças raras também de serem encontradas. Então, você imagina um artista que trabalha com a arte de criar com azulejo, né? Descobrir um lugar desse, né? É o parque de diversões dele, né? Então, ele adorou, se divertiu muito e deve ter escolhido muito azulejo para criar suas obras, né? Então, vamos continuar. Aqui um painel, né, do coletivo Muda em Búzios, em plena montagem, tá? Então, aqui é um projeto social, né? Eles se uniram, vários arquitetos, para criar esse projeto, para fazer essas intervenções artísticas. Então, eles se reuniram para construir essas intervenções, né? Então, veja que eles estão mexendo, né? Aqui a gente vê ali o fundo do mar, né? A areia da praia, mexendo com a paisagem, né? Da praia, fazendo a sua intervenção artística, né? Mudando essa paisagem, pegando uma parede que estava ali, né? Sem uma cor, sem, né, um detalhe maior, e transformando, né? E se vocês observarem, essa obra também propõe o quê? Movimento, né? Pelas formas, né? Aqui que a gente vê. Então, propõe também movimento, né? Leva a gente para outros locais. E como está perto do mar, assim, né? Uma criação bem bacana, né? Coletivo Muda, né? Em 2011, um grupo de jovens arquitetos e designers cariocas criou o Coletivo Muda, que desenvolve projetos de instalações dos painéis com azulejos e ladrilhos, né? Então, isso que a prof falou,
esse projeto ele reuniu pessoas a fim de mudar, né, essas paisagens e interferir. Lembra o que é? As intervenções? Interferir, mexer com o ambiente do cotidiano das pessoas, né? Trazer uma nova linguagem artística que explorasse novas possibilidades através do quê? Da arte da azulejaria, né? Então, eles foram criando através do azulejo essas intervenções artísticas e mudando, alterando, mexendo com esses lugares, né? Com essas paisagens. Coletivo é utilizado por artistas e outros profissionais que investem em um trabalho desenvolvido por muitas pessoas. Nesses grupos, todos participam como se fosse um único corpo, né? Então, a ideia de coletivo, né, é unir as pessoas que têm os mesmos ideais ali de trabalho, de pesquisa, né? Elas vão juntas se unir para criar algo, né? E esse algo pode ser com diversos materiais. No caso aqui, né, o coletivo Muda escolheu a arte do azulejo para interferir nas paisagens. O que é coletivo Muda? Letra A. Um grupo criado por escultores e pintores que cria grafite pela cidade. Será? Letra B. Um grupo de atores que cria intervenções artísticas. Letra C. Um grupo de cantores que fazem performance. Ou, letra D. Um grupo de designers e arquitetos que fazem instalações de azulejos no ambiente urbano e em outros espaços. Agora é com vocês, né? E a alternativa correta é? Não escutei. O quê? Muito bem. Não, acho que você errou. Mas não tem problema. Vamos corrigir aqui juntos. Quem acertou, quem errou, todo mundo vai aprender e descobrir a resposta aqui, né? A gente vai trocando as ideias aqui, vamos lá. Alternativa correta, letra D. Um grupo de designers e arquitetos que faz instalações de azulejo no ambiente urbano e em outros espaços, né? É um grupo de arquitetos e designers que se uniram de forma coletiva, né? Ou seja, com pensamentos iguais ali para criar intervenções artísticas utilizando da arte do azulejo. Então, poesia musical, né? As formas de montagem são quase música, as cores, a disposição, as linhas, né? Então, até antes a professora falou da questão também do movimento, né? Então, leva essa poesia também musical, porque as formas e as cores por eles escolhidas, né, leva a gente para outros lugares. E por que não, né, ao ouvir o barulho também do mar ali, né, que a imagem está até próxima do mar, levar a essa atmosfera, né, do mar, o barulho, o som das ondas, né?
então do mergulho. Então leva também essa poesia musical. A arte do azulejo não é simplesmente, né, não vai simplesmente ornamentar, né, só enfeitar um local. Ela pode também levar, né, poesia, música, movimento, né, ela vai além disso. Ela vai, né, conforme o nosso imaginário deixar, pode ir muito longe, né? Atividade 2. Coloque uma música que você gosta e deixe a sua imaginação fluir. Crie azulejo inspirado na sua música preferida. Gente, aqui é para vocês, ó. Primeiro, fecha os olhinhos ali, coloca a música. Sente essa música, né? Perceba essa música e depois sim vai criar o seu desenho, né? Deixa a sua imaginação te levar através do som também. Pega a música que você mais gosta, que você se sinta bem com ela, para que seja um azulejo bem bonito, bem caprichado, né? E que tenha essa poesia musical no ar, tá bom? Boa criação! E aí, deixaram a imaginação fluir, aproveitar essa música, curtir esse som e fizeram o azulejo bem caprichado, bem bonito, bem colorido, cheio de movimento e poesia? Que bom, muito bem. Então vamos lá. A arte do azulejo pode nos levar a perceber movimentos e sons? A gente falou sobre isso, né, agora há pouco. Vamos ver. Letra A, sim. Letra B, não. Justifique a sua resposta, tá? Então, não é simplesmente responder letra A ou B. Você vai escolher uma das alternativas, mas escrever o porquê. Justificar o porquê você acha que é sim ou o porquê você acha que é não, tá bom? Até daqui a pouquinho.
E aí, conseguiram pensar, justificar a resposta? Então tá bom, vamos continuar aqui. Então, ó, né, uma sugestão aqui de resposta, né? No caso, a professora colocou aqui, ó, letra A, sim, sugestão de justificativa, né? Como vimos na aula anterior, a arte da azulejaria não é apenas ornamentação, né? Ela pode contar histórias e nessa aula vimos que ela pode fazer intervenções artísticas e propor, sim, movimentos e sons, né? Então, a professora falou sobre isso nessa aula também, né? A arte do azulejo vai além do decorar, né? Do ornamentar. Ela pode trazer movimentos, sons, poesia musical, né? E pode brincar com o nosso imaginário. Então, a alternativa correta ali, né? A letra A, sim, pode, né? Pode propor sons e movimentos. Projeto Intervenção, né? Azulejo de papel, né? Do Poro, no bairro Floresta, né? Em Belo Horizonte. Então, aqui, ó, o artista propôs fazer azulejo de papel, que nem a gente veio brincando, né, e criando nas nossas aulas. Então, através do papel, ele criou esses azulejos e depois de criado, né, azulejo por azulejo, né, um de cada vez, ele veio, né, colando aqui o azulejo, né, e brincando aqui com essa intervenção artística, ou seja, né, essa interferência nesse ambiente, né, no caso aqui, parece um ambiente urbano, né. Então, aqui, esse projeto, né, Poro, é composto por dois artistas, né? A Brígida Campbell e o Marcelo Terçanada, né? Esses dois artistas, a Brígida, artista, professora de arte. E o Marcelo, artista e trabalha também como fotógrafo, né? Com a fotografia. E os dois criaram esse grupo, né? Esse movimento Poro, né? Que foram fazer essas intervenções de azulejos de papel, né? Mexendo com o ambiente urbano, enfim, com esses espaços, através do azulejo feito de papel. Então, Poro, os artistas criaram ações, né, efêmeras para questionar problemas da cidade através da ocupação de espaços. O que é uma obra de arte efêmera? Você sabe? Né? A arte efêmera é aquela que acontece num momento único, né? Ela não vai ficar por meses em exposição, ela acontece naquele momento, ela interfere naquele momento. Ela não tem a pretensão de durar, né? Ela não vai ter a pretensão de ficar um ano, né? Um filme que ficou, sei lá, um mês em cartaz. Não, ela não tem essa pretensão, ela é efêmera, ela vai durar por um tempo e depois ela acaba. Então, esse era o meio deles interferir e questionar problemas sociais, né, da comunidade, através aqui, no caso, que a gente viu, dos azulejos ali de papel. Então, o que é arte efêmera? Letra A, arte que permanece por mais de 2 anos em um museu ou uma galeria. Letra B, arte que se utiliza de obras coloridas e abstratas. Letra C, arte que despreza as formas reconhecíveis da natureza. Letra D, arte que não tem pretensão de durar. São expostas por algum tempo, né? No espaço por algum tempo. E aí, letra A, B, C ou D?
E aí, qual é a alternativa correta? Vamos ver? Então, a alternativa correta, a letra D. Arte que não tem pretensão de durar, são expostas por algum tempo, né, em algum espaço. Então, essa arte efêmera, ela não tem a pretensão de durar, ficar lá exposta 1 mês, 1 ano, 2 anos. Não. Ela é enquanto acontece, né, aquela arte naquele momento e sem pretensões de durar. Né? Ela acontece em um momento único, né, em um espaço ali único. E depois pode acontecer outra exposição em outro local? Pode, né? Mas é outro momento, é outra exposição. Não é mais a mesma porque mudou, né? Cada local vai aceitar aquela arte de uma forma. Então, aqui, os artistas Brígida Campbell e Marcelo Terçanada se uniram e criaram o Poro, né? Para questionar problemas sociais. Qual a linguagem artística que eles escolheram para se expressar? E aí? Letra A, intervenção artística, ou letra B, mímica. Será? É com vocês. E aí, qual a linguagem artística que eles utilizaram? Vamos ver? Então, utilizaram de intervenção artística, né? E no caso aqui eles fizeram uma intervenção artística efêmera, né? Que não durava muito tempo, né? Até porque poderia se desmanchar, né? Com a chuva ali, né? Umedecer, alguém podia rasgar, enfim, porque era feita de papel. Então, retomando, hoje falamos sobre a intervenção artística através da arte do azulejo, né?
Então, a gente trouxe a intervenção para a nossa aula, né? O que é a intervenção? Né? Uma obra que mexe com o cotidiano das pessoas, né? Com o dia a dia, que vai, de alguma forma, mudar, né? O olhar com quem está passando num local, ou fazer a pessoa parar, enfim, vai ter esse olhar diferente para esse local escolhido de intervenção, né? Então, falamos sobre a arte do azulejo, inspirada em game, arte do azulejo feito em papel, a arte de azulejo que propõe poesia musical, movimento, né? Porque a arte do azulejo vai além do ornamentar. Bom, gente, eu vou pegar aqui o telefone porque eu não posso esquecer, ó, eu tenho que lembrar, tá bom? Então, vai um abraço e um beijo muito especial para o Colégio Otalípio Pereira de Andrade, tá bom? Um beijo para vocês. O colégio fica em Campo Largo, então, um beijão, tá? Então, muito legal, foi pedido até do prof. Renato para mandar aí um beijo e um abraço para vocês. E um beijo, um abraço enorme para todos vocês, meus amores, e até a próxima aula. Valeu, Cadu! Até a próxima! Tchau! Tchau, galera!